Fala pessoal, hoje eu vou falar sobre o movimento de alta, das ações nossas atreladas ao mercado de proteína animal, depois que os Estados Unidos anunciou que fechou a maior produtora de proteína suína dos Estados Unidos e do mundo, tá? Então o que está acontecendo nesse mercado. Além disso, vou comentar as prévias operacionais da construção civil da Iven e da Direcional que foram divulgadas hoje. Então dá um colo do que está acontecendo no mercado, nesses setores específicos, o que a gente já consegue ver de impacto, tanto do lado positivo quanto negativo em função do corona. E vamos lá, a maior produtora de suínos, de proteína suína dos Estados Unidos, que representa 5% da produção dos Estados Unidos, fica na Dakota do Sul, anunciou que fechou as operações, hoje por 15 dias em função do coronavírus. Então, muitos funcionários deles estão doentes. Para evitar um contágio maior, eles decidiram fechar a fábrica por 15 dias. E aí, qual o ponto? Eu venho comentando sobre esse setor há algum tempo aqui no canal. Esse setor acabou se tornando defensivo, um setor que normalmente não é defensivo, tem margens apertadas, é cíclico. Nesse momento, ele está se demonstrando defensivo. E vamos lá, Estados Unidos, por quê? Bom, eles já estão com problema em relação à logística e a suplementos de proteína. Então, assim, o estoque já está no limite. Eles já alertaram que com a fecha dessa fábrica vai ficar bem complicado. Então, assim, as pessoas precisam comer. Seja proteína suína, de boi, de frango, as pessoas comem proteína, elas migram de uma para outra. Então, o que está acontecendo no quadro nos Estados Unidos? A gente está vendo aí estoques baixos e produção sendo reduzida. O que isso implica? No aumento do preço da proteína, e não só da proteína de porco, porque você acaba migrando, você acaba buscando outros tipos de proteína, e é o que eu venho falando. Nesse cenário todo, a gente viu hoje Marfrig, Minerva, JBS subindo forte nesse momento aqui, então quase no encerramento do pregão, a gente vê uma forte alta nesse setor, descolando bem do movimento da bolsa. E o que eu já trouxe para o canal? Bom, a China é outro exemplo e outro mercado que tem puxado muito o preço desses ativos. Só lembrando que os Estados Unidos não é um mercado o qual o Brasil exporta muito. Entretanto, nesse contexto todo de falta, se acaba elevando os preços e para o mercado internacional acaba contribuindo para as empresas nossas, para as empresas locais. A China passa por um momento de certa forma parecido, então a gente teve no ano passado, em 2019, a peste suína que dizimou boa parte da população de porcos lá. A população de porcos lá eram criadas de forma em casa, então tem muita gente que ainda cria porcos em casa, como no interior do Brasil as pessoas criam galinha, lá as pessoas criam porcos. Então teve uma peste que acabou pegando em cheio a China. Eles foram obrigados a dizimar boa parte dos animais, o que fez com que o preço da proteína subisse fortemente. Eles importassem muito, então as nossas exportações cresceram muito, não só em volume, mas também em preço. E aí o que eu falei, e a carne bovina, a proteína de gado, subiu muito nesse mercado também, no nosso mercado, a gente viu isso no Brasil no passado, em função da maior demanda, as pessoas migrando da proteína suína para a proteína bovina. Isso acabou inflando os preços, e isso veio para ficar. Isso aqui é uma mudança no paradigma do mercado de proteína animal no mundo. Então, assim, o chinês está consumindo muito mais. Eu disse num vídeo recente que eu vou deixar sobre os 3 setores que eu achava mais defensivos nesse momento, que um deles era de proteína. Os estoques lá estão muito baixos, estão em função da logística do corona, que atrapalhou a economia lá nos primeiros meses desse ano. Eles tiveram uma queda de estoque e eles estão, de acordo com a nossa balança comercial dos últimos meses, acelerando muito a compra pela proteína. Então a gente está no mercado, esse mercado está extremamente blindado, porque o mundo precisa comer. Vários produtores acabaram saindo do mercado, e na China o varejo saiu, está mudando fortemente, então isso faz com que o Brasil seja um grande produtor desse mercado. Estados Unidos
com algum problema agora, em função de paralisação, não que seja um grande consumidor brasileiro, entretanto, ajuda a puxar o preço. E essas empresas brasileiras muito bem posicionadas e estão conseguindo surfar esse momento. Então, esse é um setor que está se beneficiando desse momento e é uma mudança que não é momentânea, né? Não é uma mudança temporária. Isso aqui é uma mudança que veio para ficar. De fato, mudou-se o ciclo e a dinâmica do mercado de proteína no mundo, tá, pessoal? Então, assim, muita gente pergunta sobre esse setor. É um setor que, se falasse em 2015, 2016, não gostava desse setor. Mas nesse momento, começa a fazer todo sentido dada essa mudança, tá? Então, dá para olhar com carinho para esses papéis. Além disso, né, construção civil. Então, a construção civil aí que vinha apresentando um excelente desempenho, sofreu muito nas últimas semanas, né, em função, são papéis que têm muito beta, né, já expliquei aqui no canal sobre isso, baixa liquidez, acabam sofrendo mais, então apanharam muito do lado de performance de preço. E hoje saíram resultados, né, prévias operacionais de duas grandes empresas, né, então a gente está falando da Even e da Direcional, e mostraram alguns pontos que já eram esperados, mas eu vou comentar aqui, tá? De forma geral, o que a gente viu? Lançamentos caindo bem. Bom, o corona começou a impactar nosso mercado aqui logo depois do carnaval. A gente sabe que o ano começa para o brasileiro depois do carnaval, então assim, não teve tempo hábil para fazer lançamentos. Então, isso já era esperado. Do lado de lançamento, de vendas, né? Não de lançamentos, a gente viu números bem ok, tá? Nenhuma grande catástrofe. Então eu vou comentar rapidinho. Bom, o primeiro resultado, né, que eu vou falar aqui é do resultado da Direcional, tá? Então se a gente pensar aqui nas vendas, né, no famoso VGV, então vendas desse trimestre, né, no primeiro trimestre de 2020, a gente viu um número de 298 milhões. Se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, né, então primeiro trimestre de 2019, o número foi de 287 milhões. Crescimento de 3,7%, bem ok. Assim, com a economia praticamente paralisada, né, nas últimas semanas, esse impacto foi até que reduzido. Se a gente pensar do lado de lançamentos, tá? Então aí não tem stand de venda, né? Nesse momento fica difícil porque as pessoas não estão na rua, não vão para a rua. O que aconteceu? Uma queda forte, tá? Em relação ao do mesmo trimestre do ano passado, né, a gente viu esse trimestre um número de 139 milhões de lançamento, no mesmo período do ano passado eram 326, ou seja, uma queda de 57% em relação aos lançamentos. Então isso, como eu disse, já é algo esperado, a gente vai ver como é que vão se reportar daqui para frente vendas e a retomada dos lançamentos, né? Mas um ponto importante as vendas ficaram mostraram até um crescimento em relação ao mesmo período do ano passado, tá? Bom, vamos falar da Even agora, né, pessoal? Uma outra consultora que apanhou bastante, né, em relação à performance, o preço sofreu muito nesses últimos tempos. Se a gente olhar para os lançamentos, né, os lançamentos delas caíram muito, né, em relação ao primeiro trimestre de 2019. Então ela lançou no primeiro trimestre de 2020 143 milhões. Se a gente olhar para o ano passado, no mesmo período, ela tinha lançado 873 milhões, tá? Explicando, essa queda muito grande, né? O ano passado teve um não recorrente no primeiro trimestre, que foi o lançamento do empreendimento Fazano, no Itaim, em São Paulo. Então, assim, era algo fora da curva, tá? Não era um não recorrente. Se a gente pensar que no segundo trimestre de 2019 ela lançou 155, no terceiro 290. Então, assim, está abaixo da média, mas não é essa diferença tão grande se a gente comparado com um trimestre que foi um dos melhores trimestres da história da empresa, tá, pessoal? Bom, se a gente pensar também aqui do lado de vendas, né, a gente viu 256 milhões de vendas. Então, da mesma forma que a gente viu na Direcional, né, as vendas maiores que os lançamentos, ou seja, os lançamentos estão sendo comprometidos por causa das pessoas, da circulação das pessoas, mas as vendas estão acontecendo, que é muito importante, né? Se fosse inverso, né, tendo lançamento e não tendo venda, é preocupante. Aqui a gente não está conseguindo lançar por uma questão, está imposto para as pessoas que elas não podem circular, maravilha. Entretanto, está conseguindo vender aqui online, seja de outras formas, elas conseguem negociar esse tipo de coisa, né? Você num estande público você não pode fazer. Uma venda a duas pessoas, uma negociação, ela pode ocorrer. Então ela está acontecendo, tá? Se a gente comparar com o primeiro
trimestre do ano passado, né, o primeiro tri de 19, o valor de lançamento foi de 505 milhões. Então a gente viu uma queda também, um pouco menor em relação ao lançamento, né? Mas ela ocorreu. Mas a característica importante é as vendas estão acontecendo, né? Tirando esse não recorrente da Even, né, que era muito grande, a direcional bem ok. Então a gente está vendo aí um impacto que não é um impacto dos mais gigantescos na economia. A gente vai ver como é que vai se reportar abril, né, que vai ser o mês aí da finalização do lockdown. Então a gente começou março meio patinando, final de março foi ruim, né? A economia estava em lockdown, abril a gente abriu praticamente em lockdown, e aí a tendência de melhora. Então esse movimento em V, a gente vai ver como é que vai acontecer aí, com os próximos números, pessoal. Bom, eu vou deixar aqui embaixo os links, tá, do Gabinete Anticaos, do Carta de Estrategista, que é a minha série onde eu faço as recomendações. Quem quiser assinar, R$14,90, eu deixo aqui pro pessoal com baita desconto. E se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.